Antes de continuar a falar dos padrões, eu queria trazer um conhecimento da constelação que é muito profundo. Faz parte das ordens do amor que o Bert Hellinger nos ensinou e é a segunda ordem, que é a hierarquia. Dizemos que aqueles que vieram antes de nós, eles têm prevalecência sobre aqueles que vêm depois. Significa que os antepassados são os grandes, os pais são os grandes e nós, filhos, somos os pequenos. E se nós temos filhos, em relação aos nossos filhos, nós somos os grandes e eles são os pequenos. Isso não tem nada a ver com moralismo, com imposição. Só estamos dizendo que todas as informações, experiências, vivências, enfrentamentos, problemas e vitórias que os nossos antepassados vivenciaram estão registradas e são levadas geração por geração e chegam até nós, trazendo possibilidades da gente também enfrentar nossos problemas, de trazer recursos que às vezes a gente nem tem consciência, porque já vem do sistema familiar para nós através do passado até aqui. E se a gente tem problemas com o passado, se nós negamos nossos pais, por exemplo, se estamos naquele padrão da triangulação, nós entramos no mesmo nível hierárquico do pai e da mãe. E aí nós deixamos de receber totalmente a força dos antepassados e começamos a carregar pesos, atritos, nos identificamos com problemas que nossos pais ou os antepassados viveram. Por isso que é importante a gente aprender a sair daquele lugar que não nos pertence em relação aos pais, se colocar como filho somente. Na prática quer dizer, a gente vai evitar de ficar cuidando exageradamente dos pais, resolvendo o problema deles, interferindo na relação deles, querendo mandar neles, achando que a gente sabe melhor. Então a gente realmente se coloca num lugar pequeno, claro, desde que, se os pais depois idosos, eles precisam de cuidado, a gente pode cuidar, mas sempre na posição de filho. A gente faz isso com amor, mas não com aquele lugar de soberba, quando a gente se acha no direito de fazer algo acima da autoridade dos pais. Nós continuamos pequenos. E agora, no padrão que nós vamos falar, que é a parentificação, a gente estava no nível igual aos pais, na triangulação. No caso da parentificação, a gente vai subir um nível ainda na hierarquia. Por exemplo, vamos imaginar que a mãe da nossa mãe faleceu, aí ela sofreu um baque muito grande, a nossa mãe pequenininha perdeu a própria mãe, então ela sente um vazio emocional muito grande. E depois que a nossa mãe tem filhos, pode ser que inconscientemente a gente se sinta na necessidade de ocupar esse lugar da nossa avó que foi embora. Então, é inconsciente, a gente não sabe disso. A consciência maior do sistema, ele sempre chama alguém a ocupar o lugar de alguém que está faltando. Por quê? Porque através dessa parentificação, que é esse padrão da gente ocupar o lugar de alguém acima da nossa hierarquia que está faltando, dois lugares acima então da hierarquia, nós vamos poder desenvolver em nós algumas habilidades, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer algumas dores, porque a gente saiu de lugar de novo, e através das dores, quando a gente aprende a lidar com elas, nós nos libertamos do padrão e deixamos um legado para o sistema. Então a gente vai transmitir através da nossa experiência um conhecimento de como lidar com essa falta da avó, como lidar com esse lugar de desequilíbrio na hierarquia que a gente se colocou e as consequências positivas e negativas desse desequilíbrio. Falando então da parentificação, o que acontece quando a gente entra no lugar da mãe da nossa mãe? Poderia ser do pai da nossa mãe, ou do pai do nosso pai, não importa, alguém acima da hierarquia que já está acima de nós. Nós nos tornamos muito responsáveis, então a gente se sente no direito de cuidar dos pais, quase como se fôssemos pais dos nossos próprios pais. Vamos lembrar, então a mãe perdeu a mãe, ela tem uma carência de mãe. No fundo, dentro dela tem uma criança ferida, pedindo por conforto, carinho, apoio, alimento, proteção. E um filho que vem identificado inconscientemente com essa falta da avó, ele já vem meio preparado para se tornar esse suporte para a mãe. E aí
desde pequenininho, ele começa a se sentir responsável por cuidar, ele tem dó, ele tenta ajudar, às vezes também na infância, 10, 12 anos de idade, começa a trabalhar se a mãe tem questões financeiras, enfim, ele vai tentar suprir, ele vai tentar cuidar dessa mãe. Poderia, como eu falei, também ser no lugar do pai. Mantendo esse exemplo, a gente vai perceber que essa criança, ela aprende a exercer um lugar de liderança, ela aprende a cuidar, ela aprende a ter responsabilidade, vamos dizer assim, ela ganha muita força nesse papel. Então esse é um lado positivo da parentificação. Só que tem um problema. Ela perdeu o lugar de criança, então também ela sente falta da mãe, também ela tem uma carência afetiva muito grande, também ela gostaria de ser cuidada, de ser amparada, né, de ser protegida, só que ela nem se permite. Muitas vezes a gente recebe clientes que estão nesse padrão e eles nem percebem a necessidade emocional deles, porque eles têm que fazer, eles têm que cuidar, eles têm que trabalhar, eles têm que se responsabilizar, e aí eles não percebem que tem um vazio muito grande dentro deles. Quando a gente vai começando a trabalhar com constelação, e o cliente começa a perceber esse lugar distorcido dentro dele, a dor começa a vir de uma forma muito grande. É a dor dele, é a dor da mãe também, que perdeu a própria mãe. E isso é extremamente incômodo. Durante um tempo, o cliente fica desestruturado, né? Porque essa dor, essa sombra que não estava sendo vista dentro dele, vai abalar toda aquela força que ele tinha. De repente, ele pode até perder essa força, ele pode se sentir muito impotente, mas é uma situação positiva, porque aí, nessa impotência, ele começa a sair desse lugar que ele estava tão alto e ele começa a voltar para um lugar de criança, para um lugar de filho. Algumas pessoas dizem, mas como uma mãe que é tão carente, ou um pai, né, com tanta deficiência, com tanta carência, eles podem se mostrar fortes e esse filho poder, a ponto desse filho poder confiar neles? Eu digo sempre isso, não é uma questão externa. Então às vezes a gente fica querendo que os nossos pais externos, né, aquele corpo humano, aquela personalidade do pai e da mãe nos abasteça. A constelação trabalha muito com o nosso fortalecimento interior. Quando a gente faz o nosso trabalho interno e vai saindo das hierarquias errôneas onde a gente foi chamado a preencher lugares vazios e nos colocamos como filhos, naturalmente, mesmo que nossos pais não mudem, naturalmente a gente começa a se sentir fortalecido. Às vezes, o pai ou a mãe até são disfuncionais, então eles não vão mudar o comportamento e eles querem manter aquela prisão onde o filho cuida deles, né, onde o filho é responsável pelo problema deles, e aí nós, com o nosso trabalho interno, começamos a colocar limites, porque quando a gente vai perdendo muita energia para cuidar de algo que a gente não dá conta, não vai mudar a vida do pai nem da mãe, a gente também está deixando de cuidar das nossas coisas. Às vezes a nossa vida, a vida de uma pessoa assim tão responsável pelos pais, ela não consegue encontrar relações afetivas, ela não consegue ter ambientes, né, bons de trabalho, amizades com colegas, porque ela também está num lugar muito alto e aí ela vê todo mundo de uma forma assim meio arrogante, em cima do salto, né, como se fosse melhor, e isso não cria empatia. No fundo, afasta as pessoas, essa pessoa acaba ficando isolada. E aí quando ela vai descendo o nível para o nível correto dela de hierarquia, se tornando somente filho, aí ela começa a ver as pessoas como iguais e as pessoas começam a ver essa pessoa como igual também. E começa a estabelecer relações mais saudáveis. E lógico, essa pessoa vai ficando pequena, mas ela não vai esquecer as habilidades que ela teve nesse lugar de polarização.
Então ela aprendeu a ser líder, ela aprendeu a cuidar, ela aprendeu a ser responsável, aprendeu a se virar, né? Enfim, resolver situações problemáticas, a cuidar de pessoas problemáticas muitas vezes, e todas essas habilidades ela pode levar, por exemplo, para o trabalho, né? Para os lugares onde ela frequenta, os grupos, caminhos espirituais. Ela vai ser uma pessoa com muita personalidade, com muita habilidade, mas agindo a partir de um lugar bem humilde, bem tranquilo, que se sente abastecido. Então não vai ser nada impositivo, as pessoas vão respeitar essa pessoa que está na posição, por exemplo, de liderança, porque sentem nela verdade e não esse lugar distorcido de tentar cuidar daquilo que não é possível cuidar. Até falando nesse lugar distorcido, a pessoa que cuidou de uma forma distorcida dos pais, né, ocupou esse lugar em hierarquia muito acima dela mesma, ela também às vezes assume papéis dentro de uma empresa totalmente distorcidos. Ela começa a assumir responsabilidades que ela não dá conta, às vezes ela é chamada para ocupar um cargo que ela não tinha habilidade ou não estava preparada para isso. Às vezes, inclusive na ausência de uma chefia, na ausência de alguém acima, uma pessoa de cargo inferior é colocada nesse lugar, né, de chefia, e ela vai quebrar da mesma forma como ela não deu conta suficientemente bem de cuidar dos pais. Esses padrões, então, eles vão se repetindo em várias relações a gente pode aprender, quando percebe na repetição, que tem alguma coisa errada, que nós podemos olhar novamente para a nossa relação com os pais, nossa relação com o passado e nos colocar como pequenos, e aí nós deixamos o padrão de uma forma que está nos prejudicando e vamos conseguir usar essas habilidades de uma forma positiva para a nossa vida e também para o sistema como um todo. Então nós estaremos em consonância com essa alma que cuida do sistema familiar, que cuida de cada membro, tentando fazer com que esses membros funcionem de uma forma adequada para que o sistema cresça.